a Alberto Pasqualini, e falará para nós um pouco sobre a sua trajetória enquanto pasqualinista. Com todo o prazer da palavra, passo o microfone para o nosso formador, que dará início à aula. Seja bem-vindo, Augusto. Conta para nós o seu papo. Opa, uma boa noite a todos os jovens aqui que comparecem, os descendentes dos chimagos gaúchos. Hoje a gente vai transmitir aqui, eu vou transmitir aqui uma tela para vocês, falando sobre a questão do Alberto Pasqualini. Eu vou apresentar aqui, eu sou Augusto Ribeiro, tá? Sou presidente da Frente Trabalhista Brasileira. A gente faz um grupo de estudos internamente e a gente faz, né, os estudos sobre a questão do Júlio de Castilhos, principalmente sobre o castilismo, a filosofia que está em volta do trabalhismo brasileiro, as origens, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do Alberto Pasqualini. Falando um pouco sobre mim, né? O Leandro já me apresentou. Eu sou presidente fundador da FTB, sou filiado ao PSB, candidato, fui candidato a vereador em 2024 aqui em Paulínia, sou formado em segurança do trabalho, estou formando em gestão pública, sou castilhista trabalhista, sou um editor independente e um autodidata, vamos colocar assim, né? Bom, eu vou pedir aqui, antes de mais nada, que me sigam nas redes sociais, aqui estão elas, para caso queiram me seguir, acompanhar, que eu faça algum conteúdo sobre trabalhismo e castilhismo. E hoje eu vou falar, né, sobre a Bárbara Pasqualini. A gente vai começar com a questão do acervo de bibliografia. Algumas pessoas, elas acham que não tem muita foto sobre Pasqualini, e de fato é muito difícil encontrar foto e um pouco da história de Pasqualini. Eu vou passar isso aqui bem correndo mesmo, para a gente poder falar de tudo. Mas falando um pouco da história dele, mostrando algumas fotos aqui, mostrando aqui uma frase, né? Alberto Pasqualini é o doutrinador mais autorizado do trabalhismo brasileiro, uma frase de Getúlio Vargas, para demonstrar o quão importante foi essa figura para o nosso país. Vou dar um resumo breve. Alberto Pasqualini foi um intelectual trabalhista que se dedicou a vida dele a escrever sobre política e seguir as ideias do PTB e seus militantes. Seus ideais ficaram conhecidos como pasqualinismo, né? Então, quem era seguidor de Pasqualini eram os pasqualinistas. E o pensamento dele é a luta nacionalista pela justiça social, contra a usura social e o fim do capitalismo egoísta. Tá? Aqui a gente vai ter, né, o começo da história do Pasqualini, que vai ser em 23 de setembro de 1901, que ele nasce, né, no segundo distrito de Júlio de Castilhos, no município de Vorá. O pai dele, o Alexandre Pasqualini, ele era um escritor, né, um escritor municipal, né, um escrivão, basicamente, né, escritor seria quem escreve livro, ele é um escrivão, a mãe dele era uma dona de casa, e esse aqui é ele, Pasqualini, aos 2 anos de idade. Seguindo aqui a história dele, Alberto Pasqualini, ele dedica a sua vida à arte, já no começo da vida dele, ele começa a estudar latim, grego e francês, já com, né, um pouco mais de 10 anos de idade, e ele fica conhecido na infância como ser um bom escritor e bom orador. Isso aqui é uma música que ele chegou a compor, né? Não compor, né? Ele transcreveu para o, o violino para que ele pudesse tocar, ele tocava violino, né? E ficou conhecido na época como sendo tipo uma criança prodígio. Seguindo aqui, ele, durante o ano de 1915 a 1922, ele participa de um seminário, e nesse seminário ele encontra uma doutrina que é a doutrina do comunitarismo orgânico, que acreditava numa formação intelectual de um grupo de indivíduos para compreender a realidade do país que estão, e assim traçarem um caminho do humanismo cristão sobre a realidade nacional, tanto econômica, política, quanto social e cultural. Nessa aqui, né, ele vai sair posteriormente, né, em 1920, vai, porque ele, bom, não vai se encontrar no seminário, no caminho religioso, ele vai entrar, né, no Instituto Júlio de Castilhos, no Colégio Júlio de Castilhos. Isso aqui é uma foto de alguns dos formandos, e aqui está nosso querido Pasqualini. Passando aqui um pouco mais, né, lembre-se, tá, vou falar para vocês, lembre desse negócio do comunitarismo orgânico, vai ser muito importante na vida dele, tá? Em 1929, ele vai se formar em Direito pela Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Ele vai começar a fazer alguns trabalhos nesse período da vida dele, que não vai durar muito tempo, porque em 1930 vai chegar a Revolução de 30 e ele vai ser um soldado raso e posteriormente major fiscal da infantaria do 11º Corpo Provisório de João Pessoa. Isso aqui é uma foto dele um pouco mais perto, e aqui é o batalhão dele, que serviu inclusive o irmão dele. Se não me engano, Alberto Pasqualini, o irmão que serviu foi o Alexandre, que serviu no exército, e esse aqui é o Alberto Pasqualini. Tá?
Seguindo aqui, em 1932, né, depois da Revolução de 30, ele vai se alinhar com os constitucionalistas para poder depor o presidente Vargas, e ele vai acabar sendo preso por conta dele colaborar com uma parada de um trem. Né? Ele vai ajudar a paralisar um trem de Santa Maria, vai ser preso, consequentemente, depois vai ser liberto. E você quer uma foto dele, tá? Em 1934. Né? Ele vai ser liberto e vai começar a ter uma certa aproximação do Getúlio Vargas. Né? A gente vai discutir um pouco isso, né? Essa aproximação que ele tem. Em 35 a 36, ele vai ser eleito a vereador em Porto Alegre, pela Frente Única Gaúcha, que era formada principalmente pelo Partido Libertador. Ele vai ser o mais votado, o segundo mais votado no caso, e ele atuou como informante de Getúlio Vargas, para contribuir com a dissolução do governo de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Ele vai trabalhar nessa questão, né, para tentar repassar a Getúlio Vargas o que acontecia no Estado, principalmente por causa dos interventores, e vai mostrar um pouco mais da realidade para o Getúlio. E esse vai trazer uma proximidade entre ele e Getúlio Vargas, novamente, né, que ficaram meio que próximos na Revolução, e depois disso, né, vai voltar a essa proximidade com o governo Flores da Cunha. E de 1939 a 1943 é convidado pelo Cordeiro de Farias, em nome do presidente da República, Getúlio Vargas, para integrar o Departamento Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele se destaca pelos seus projetos de organização jurídica do Estado, a extinção dos juizados municipais e o controle das despesas municipais e estaduais. Aqui está o nosso querido Alberto Pasqualini tendo seu discurso assumindo posse. Né? Seguindo aqui, de 1943 a 1944, ele vai ser escolhido pelo tenente-coronel Ernesto Dornelles para assumir a Secretaria do Interior do Estado do Rio Grande do Sul. Em sua gestão, preza pela liberdade de imprensa e o pensamento, de pensamento, implantações sociais como Serviço de Organização e Assistência Social e a Comissão de Alimentação Pública. Renuncia após sugerir um plebiscito para resolver a questão das sucessões municipal de Cachoeira do Sul, medida contrária aos preceitos do Estado Novo. Né? Aqui está o nosso querido Alberto Pasqualini tomando a posse. Em junho de 1945, Pasqualini ele se recusa a fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Ele foi convidado e ele se recusa a fazer parte do Supremo Tribunal. Ele preferia trabalhar mais em questões à parte, também porque ele se dedicava muito à questão de intelectualidade. Coisa que a gente vai falar aqui é, o Pasqualini ele era muito humilde de si, e uma coisa que vai destacar é, nos períodos que o Pasqualini esteve em tanto seminário quanto faculdade, tanto nessa vida pública ele vai tomando até esse momento, ele vai tendo contato com alguns escritos políticos muito importantes. Entre esses escritos vão estar os escritos do Papa Leão XIII, renovado, Papa Pio XI, se não estou enganado, o 40º ano, e ele vai ter contato também com alguns democratas cristãos da França, alguns juristas positivistas, inclusive o próprio Augusto Comte, né, a filosofia positivista, e ele vai começar a ter contato maior com essa corrente filosófica, essa corrente doutrinária, e isso vai formar o pensamento dele, vai formando os pensamentos que ele vai ter posteriormente, até depois do fim do Estado Novo. Com a chegada do fim do Estado Novo, é fundada a União Social Brasileira. A União Social Brasileira, ela é pouco difundida no Brasil, a gente pouco conhece realmente da União Social Brasileira, mas ela foi feita a partir de um movimento, que é interessante o nome, né? O movimento era União, né? Era o movimento da União pela defesa das ideias do Alberto Pasqualini. Ela era liderada por pessoas muito humildes, inclusive o presidente dela era um padeiro, e ela era liderada por esse grupo de pessoas que acreditavam nas ideias do Pasqualini, porque ele não é uma pessoa impopular. Inclusive, vocês vão ver aqui nessa parte aqui do meio que o acervo biográfico dele, vocês vão ver que ele não era impopular. Aqui está uma foto que eu consigo encontrar da USB. Existem também outros documentos da USB, mas é interessante porque aqui ele começa a trabalhar numa questão social, ele começa a escrever algumas ideias sociais aqui, ele já escrevia anteriormente para jornais, mas aqui ele começa a fundamentar um pensamento muito importante que vai ser adicionado no trabalhismo brasileiro posteriormente. A USB ela nasce como partido, mas logo em 31 de outubro de 1945, ela já se assimila ao PTB. Isso aqui é uma carta, né, de meio que ajuda, né, com uma conciliação entre os dois grupos, o PSB e o PTB, foi assinado pelo Alberto Pasqualini e pelo Silvio
Senson, não consigo ler esse nome daqui. Tinha um nome gravado, mas pena que, né, não esqueci de marcar aqui, eu peço perdão para vocês. Mas vocês podem pesquisar esse documento, tá? Vou deixar, né, nas fontes, inclusive eu vou mandar a fonte que eu estou usando, todas as fontes que eu vou estar usando, eu vou mandar no fórum, tá? Pelo Novo Trabalhismo, para o pessoal poder acessar. Mas isso aqui é uma das cartas mais importantes, porque vai meio que assimilar a USB ao PTB. E muito vai ser assimilado porque o próprio Pasqualini ele não via uma prosperidade na USB, vamos colocar assim. Né? A USB ela estava crescendo muito devagar comparado ao PTB. E isso vai fazer um alinhamento de uma visão pragmática do trabalhismo e uma visão ideológica do trabalhismo, né? Ou a visão pragmática, a de Getúlio Vargas, né? Um estadista, que vai ser perdurada por pessoas como, por exemplo, o próprio João Goulart, Brizola, né? E a visão mais intelectual, a gente pode assemelhar até a Pasqualini, a Guerreiro Ramos, por exemplo, ao posteriormente Darcy Ribeiro. A gente pode assimilar essas coisas, né? Que vai começar a ter uma união desses dois lados, né? Uma união entre o pensamento pragmático com o pensamento doutrinário. A partir de 46 e 47, esse candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, pelo PTB, é derrotado pelo Walter Jobim, do Partido Social Democrático, que obtém 41% dos votos contra 38% de Pasqualini. A campanha é marcada por grandes comícios, onde defende as ideias de sua doutrina social e justiça social. Ocorrem ataques da Igreja Católica e de adversários políticos, além do caráter didático e doutrinário de seu discurso. Aqui só mostrando para vocês, aqui está o nosso queridíssimo Pasqualini, se candidatando. E eu queria falar para vocês uma coisa, tá? Nessa eleição, eu vou contar uma história e eu vou dar um contexto muito grande dessa eleição, porque ela é muito importante, tá? Eu não tenho como passar por ela batido. Não existe como passar por essa eleição batido. Quem estuda a história de Alberto Pasqualini vê essa eleição e sente um pouco de revolta no coração. Não necessariamente por Pasqualini ter perdido, mas por uma coisa que acontecia. Já circulava pelos meios católicos, né? Infelizmente alguns dos meios, né? Não todos, né? Inclusive, eu tenho alguns trabalhos, tenho alguns escritos de padres que eram a favor do Pasqualini e padres que foram a favor, por exemplo, anteriormente ao próprio Júlio de Castilhos. Mas aqui uma coisa muito importante. Ocorrem alguns ataques da Igreja Católica ao comunismo porque começa a surgir um sentimento anticomunista. E esse sentimento anticomunista é muito, né, muito frisado, né, muito passado, né, ocorre com maior escala por conta dos integralistas que passam pelo período e que alarmavam muito sobre a questão comunista. Também ocorre um movimento mais conservador no Brasil que começa a falar contra as ideias de justiça social. Não porque a Igreja Católica é contra a justiça social. Não é porque ela é contra. Mas é porque algumas pessoas faziam ataques políticos. Um exemplo que eu vou dar para vocês é uma história específica que dá uma revolta no coração, mas que você sente um alívio no final. Alberto Pasqualini, ele fazia a campanha dele, e um padre numa região, ele falava na homilia, para quem é católico, como eu mesmo, sabe que na homilia padre não pode ficar falando de política. Padre não fala de política em homilia. E um padre estava falando contra o Pasqualini na homilia. E estava falando contra o Pasqualini, e ele falava contra o Pasqualini, e falava que o Pasqualini era comunista, e que os comunistas apoiavam o Pasqualini. O Pasqualini, muito calmo, do jeito dele que ele era, ele vai até esse padre, e ele questiona, ele perguntando por que ele atacava. O padre, além de fazer os ataques, né, fala, não, você está sendo apoiado por comunistas, pela não sei o quê, não sei o quê. O Pasqualini, ele pega calmamente e ele fala, espere a opinião dos comunistas a vir à tona, para você ter uma opinião. O Partido Comunista Brasileiro apoiou o Walter Jobim. Eles não apoiaram o Pasqualini. E o padre continuou atacando o Pasqualini, dizendo que ele era comunista. As ideias, eu já vou deixando claro para vocês, as ideias dos dois já ficam muito claras. As ideias dos comunistas desse tempo, pelo menos os comunistas desse tempo, para os trabalhistas, é muito diversa. E uma das visões, você vê no jornal Operário, que eu não coloquei aqui, mas eu devia ter colocado, que eles falam que os comunistas falam contra a Petrobras. E, bom, até onde eu saiba, o PTB ele é próprio da Petrobras, é a favor das estatais, ele é a favor do nacional-desenvolvimentismo, mas os comunistas sempre atacavam os trabalhistas. Os comunistas sempre atacavam os trabalhistas nessa época. Então, fica a conhecimento de vocês, né? Que no discurso político vai de tudo.
E uma imagem para vocês, que eu quero que fique na cabeça de vocês, desse período, é essa imagem aqui. Isso daqui é um comício do Pasqualini. Isso aqui é um comício dele. O cara não chamava pouca gente. Ele era muito popular, tá? Ele era muito popular, principalmente no Rio Grande do Sul. O pessoal ia no comício dele e ouvia ele falar por horas. Ele não era um político assim, ele era intelectual, só que ele conciliava duas visões que muitas pessoas têm como opostas. Você ser alguém popular e você ser alguém intelectual. Ele era uma conciliação desses dois. E isso ajudava muito porque o discurso dele era muito rico e ele chamava a atenção das pessoas, principalmente na dor delas. Que era o quê? A falta de existencialismo. Né? Eu queria até pegar aqui. Não, isso vai mostrar mais pra frente. Mais pra frente vocês vão ver isso. Vê se não tá aqui do lado. Não tá aqui. Vai ser mais pra frente, vocês vão ver isso. Em 16 de outubro de 1948, o grandioso 16 de outubro, ocorre o lançamento da obra Bases e Sugestões para uma Política Social. E eu tenho, né, aqui comigo, queria mostrar para vocês, eu tenho a edição original de 1948, edição linda, tá? Pena que tá, né, como o livro antigo, ele cai aos pedaços, né? Mas é uma obra excelente, incrível, Bases e Sugestões. E ele vai fazer, né, ele vai reunir alguns artigos dele, como, por exemplo, O Mundo Baseado na Operação, etc. E ele vai escrever também o Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro. E vai ser um texto absurdamente bom. Ele vai se basear, aqui interessantemente, renovado, de Papadão 13, na teoria econômica de Keynes, de John Maynard Keynes, que estava já muito famoso na época por conta da publicação da obra, né, dele, o Teoria Geral. Vai ter influência do Lasky. O Lasky, ele é um político trabalhista inglês, muito importante também, escreve sobre também marxismo, escreve sobre visões liberais, ele escreve sobre o que o trabalhismo ele é, o trabalhismo inglês, o que ele é, e defende o estadista, né, como Lasky, né, ele defende o estadista, o Conde Attlee, muito importante pelo ministro do Reino Unido, e o pensamento do jurista Leon Duguid, que é um pensador francês, justpositivista, que vai dar um embasamento, né, muito bom para as questões jurídicas de Pasqualini. Tanto que quem leu os livros de Pasqualini sabe que o Pasqualini ele cita muito autor e principalmente ele cita muito questão jurídica. Isso aqui é uma foto dele na mesa e eu quero que vocês vejam essa foto aqui de quão desorganizada é da mesa dele. Mas não pense que ele é desorganizado porque assim, não, o Pasqualini é desorganizado, logo ele é ruim. Ele é desorganizado dessa forma porque ele escrevia muito. Ele escrevia muito. Na mesa dele é descrito que tinha jornal, tipo, de 5 anos atrás que ele abria. Ele abria vários jornais, livros didáticos. Tem outras fotos dele que eu não coloquei, mas tem fotos dele que ele mostra a estante de livro dele. A estante de livro dele era só livro gigante. Era enciclopédia que esse cara tinha. E ele passava o dia dele lendo. E aqui, eu queria mostrar pra vocês o sugestões para um programa que ele fala das ideias dele. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é só para vocês verem um pouco, só uma palhinha para vocês verem o que é o pensamento do Pasqualini, tá? O que ele escrevia. Isso aqui é uma crítica que ele tem à rede hospitalar do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, ó, 14.251 leitos, tá? Segundo os dados colhidos, tá? Eles têm 14 mil leitos. No caso, não, perdão. Eles têm 14 mil pessoas hospitaladas. Aqui a população do Rio Grande do Sul é 3 milhões. Tem 8 leitos para cada 1.000 habitantes. O número de leitos tecnicamente necessário, mesmo dispor, atualmente, de uma rede hospitalar de capacidade para 28 mil leitos. Não contamos nem com um número correspondente a 50% de nossa necessidade conosco. Aqui a gente vai ter também um pouco da visão, né, mais econômica dele, o que ele visava de gasto. Então, por exemplo, Vila para operários. Vila para operários, que inclui serviços sociais, casas de moradia, edifícios de apartamentos para 30 mil habitações ou economias. Tá aqui os valores. Ele vai colocando hospitais, sanatórios, patronatos de colégios. Ele faz um programa do Rio Grande do Sul para poder fazer uma reforma gigantesca. A gente pode até dizer que isso aqui é meio que um começo do Brizola, né? Porque quem vai realizar a maior parte das ideias do Pasqualini, né? Construção de hospitais, escolas,
casas populares, até reforma agrária, quem faz isso é o Leonardo Brizola. Pasqualini nunca consegue aplicar isso, né, infelizmente. Seguindo, em 9 de outubro de 1950, concorre ao cargo de senador da República, do PTB. Vence eleições contra Plínio Salgado, recebendo 48% dos votos contra 34% do seu pessoal adversário. Mantém a postura didática, defendendo suas ideias sociais e reformistas, defendendo-se das acusações de comunismo e ateísmo feita por adversários políticos e padres. Novamente, mesmos grupos de pessoas falando que ele era comunista, falando que ele era um comunista, que ele ia socializar, que ele ia pegar, fazer a revolução, e que ele ia fazer não sei o que, ele é ateu. Inclusive, isso surge, né? Tem um rapaz que me questionou, falando que leu que muitas pessoas consideravam Alberto Pasqualini agnóstico. Alberto Pasqualini nunca se declarou agnóstico, né? Inclusive, você vai ver mais pra frente que tem provas que ele não era agnóstico, que ele era católico. Só que pessoas acusavam de ateísmo. E isso confundia todo mundo, porque a propaganda inimiga falava que não, ele é ateu, ele é comunista, né? Enfim, o diretor Alberto Pasqualini tem a atuação decisiva na campanha, gerindo ações financeiras doutrinárias e formação subsequentes do PTB nos municípios do interior. Então, eles fazem uma formação pro Pasqualini, né? Uma formação do Pasqualini para as pessoas. Aqui está algumas pessoas, né, que apoiaram o Pasqualini. E aqui está o nosso querido Pasqualini. Agora aqui vai chegar uma coisa interessante, né, que eu queria mostrar para vocês, que é o casamento dele, a foto do casamento dele, que eu acho muito bonita. A foto do casamento dele com a esposa dele, Susana Thompson Flores. O que eu tenho a falar dela é que, bom, existe pouca coisa sobre ela, eu não sei, tem algumas fontes que apontam que ela está viva até hoje. Eu sei que ela viveu, eu tenho certeza que ela viveu até depois da democratização, porque ela participou da fundação do PDT. E ela teve também um trabalho muito decisivo na colocação, né, dos escritos do Pasqualini, porque ela fez depois da aposentadoria dela, em 85, um acervo do Pasqualini com vários discursos dele que estão disponíveis, né, que estão disponíveis em algumas obras. Mas uma coisa que eu posso dizer é que ela foi uma companheira muito boa, Pasqualini. Ela foi, tipo assim, falando de frases aqui mais românticas, vamos colocar assim, ela foi o amor da vida dele. Que é uma foto dos dois juntos, né, o grande casal, como que era a vida dos dois, e ela ajudava ele a escrever, viu? Ela ajudava ele a escrever porque nem sempre conseguia escrever cartas, nem sempre conseguia escrever os documentos que ele precisava, então a esposa dele ajudava escrevendo. Por isso que é uma foto um pouco mais da vida pessoal dele, né? Muito bonito, né? O casal. Enfim, seguindo aqui, a gente vai falar agora de 1950 a 1955, o Senado Federal, né? Ele destaca pelo discurso e debates em defesa do reformismo de base, fundamentos de doutrina trabalhista. Entre seus projetos destaca-se a Lei número 21 de 1954, que institui o Sistema Federal de Bancos, e seu parecer defendendo o monopólio estatal da Petrobras. Aqui eu vou falar um pouco, né, um pouco por cima disso aqui, né? Inclusive está na página errada, tem que colocar na página 9, para vocês verem, né, o certinho aqui, que é o projeto de lei do Pasqualini. Aqui você tem, por exemplo, nós estamos vendo o documento, que é o documento de lei, né, o projeto de lei que ele faz. E aqui é interessante, né, o Sistema Federal de Bancos do Estado e outras providências. O Banco Central. Fica criado o Banco Central do Brasil, entidade autárquica que terá as finalidades de organização preventivas na presente lei. O Banco Central do Brasil terá sua sede central na capital da República, podendo ter sedes regionais nas capitais dos estados e territórios e agências de não consigo ler isso aqui, onde se fizeram necessárias dentro e fora do país. Enfim, é um documento muito grande, é interessante você pegar para ler, porque é um projeto de lei que é revolucionário, né? Inclusive, só vai se aplicar realmente um banco central, assim, forte, durante a ditadura militar. E isso aqui vai ser base, inclusive, para quem? Para o João Goulart. Né? Percebe que é muito conectado as coisas, não é tipo assim, o Pasqualini pensava de um modo específico, e aí o João pensava de outra forma, o Brizola pensava de outra forma. Percebe que é algo muito conectado, né? Essa questão. A atuação dele no Senado é muito importante também. Recomendo acompanhar, tem muito discurso dele importante lá dentro. Mas enfim, em 54 ele é derrotado em outra eleição, né, para governador no Rio Grande do Sul. Recebe 43% dos votos contra
46% de Ildo Meneghetti, do PSD. Enfrenta acusações de comunismo e ateísmo novamente, além de não conseguir cumprir vários compromissos na campanha devido ao estado de saúde debilitado. O suicídio de Getúlio Vargas também teve as campanhas dos candidatos trabalhistas impondo um tom mais insurgente. Aqui as coisas começam a desandar. Aqui vocês vão ver que a coisa começa a ficar triste. Tá? Novamente falando da questão do comunismo e ateísmo, só para ter uma noção, nessa eleição os comunistas não lançaram um candidato. Não lançaram nenhum candidato. E continuavam acusando eles de comunismo. Claro, porque tem que acusar. Então, eu comentei que aqui começa a desandar, mas aqui tem uma só das eleições dele, eu queria mostrar para vocês. Né? Ele cumprimentando o povo. Ele não era um pouco popular, não, ele era muito popular. E aqui você tem a foto dele com as mulheres, né? Óbvio. Né? Isso aqui é uma foto dele com as mulheres. Eu achei interessante essa foto aqui, eu achei engraçado porque ele tinha muitas fãs, tinha muitas admiradoras, tá? Deixa eu falar pra vocês. Tinha muitas admiradoras, principalmente dentro do partido, né? Que gostavam muito do seu caráter, né? Ele tinha, pelo que tem de relato, ele era uma pessoa muito boa. Então, imagino que, né, isso serviria de atração, né, pessoalmente. Em 1955, ele se recusa a se candidatar a vice-presidente da República na chapa com Juscelino Kubitschek. Ele se recusa a candidatar. Ele prefere abrir espaço mais pro João Goulart. E também a saúde dele estava começando a se debilitar. Esse aqui é um posterzinho muito interessante. Eu achei esse posterzinho aqui muito bacana. Tem um textinho aqui embaixo. Depois eu posso mandar ele no grupo para quem quiser dar uma lida. Aqui desandou tudo, infelizmente. Ele sofre um derrame cerebral na noite de Réveillon, que possibilita sua continuidade na vida pública e forçando a se afastar do Senado Federal. Isso aqui é ele meio que semi-paralítico, né? Ele não conseguia andar e não conseguia se mexer direito. Né? Então ele para a vida pública dele e não consegue escrever. Nessa época, ocorre, né, no caso mais para frente, né, em 1959, ocorre a cisão do trabalhismo, tendo o trabalhismo renovador. E Pasqualini não consegue dar uma opinião sobre. Né? Com esse estado de saúde debilitado, Pasqualini ele não consegue mais escrever, a esposa dele começa a cuidar dele, ele recebe doação de membro do partido, que acaba, né, ajudando bastante na sua vida pessoal. Ele acaba falecendo em 3 de junho de 1960. Aqui é uma foto, a última foto que tem dele, que é ele no caixão, a esposa dele aqui do lado. É uma foto meio forte, eu confesso, é uma foto meio forte de se mostrar, porque até uma tristeza muito grande. E aqui nessa notícia eu acho interessante porque aqui conta que o João Goulart e o Brizola, eles foram no enterro mais rápido possível. Tipo, eles receberam mensagem de noite, madrugada. Inclusive tem outros relatos que falam que eles, tipo, a galera recebia mensagem de madrugada, falando, ó, Pasqualini morreu. Tipo, recebeu notícia 11 horas da noite, no telefone e falou, ó, morreu. Alberto Pasqualini morreu. E a galera foi no enterro dele em massa, para conseguir ver o Pasqualini. Ver ele por última vez, claro, né? Não conseguimos conversar com ele. Isso aqui é a foto do enterro dele. Aqui eu quero dar dentro a 2 figuras, né? O Brizola, o Jango. E eu queria falar aqui de um acontecimento aqui muito importante. Nesse enterro do Pasqualini foi estudantes. Foram várias pessoas aqui para trás, tem mais gente vindo, vocês percebem. Mas Pasqualini, ele veio com muita gente. Foi muita gente. Não pôde acumular todo o cemitério. E nesse enterro foi quem? Além de João Goulart e Brizola. Foi o Fernando Ferrari, do MTR. Começou ali um embate entre o Brizola e o Fernando Ferrari. O discurso do Brizola, falado, né? O Brizola ele termina o discurso dele, ele discursa lá contra o Ferrari, falando que o Ferrari ele tinha errado muito na hora de decidir fazer a cisão. O Fernando Ferrari se defende, falando que ele é um político mais limpo, né? Mais óbvio, né? Uma questão meio arrogante, eu diria. E o Brizola finaliza o discurso dele com uma frase muito impactante, que eu queria que vocês gravassem. Não existiria trabalhismo brasileiro sem Alberto Pasqualini. Brizola diz essa frase, o enterro ele se acaba, e aí se finaliza a história de Alberto Pasqualini enquanto, né, um político, uma pessoa viva que fazia campanha,
que tinha uma vida pessoal com a própria esposa, acaba ali a vida de um dos maiores intelectuais, eu arrisco dizer, do Brasil do trabalhismo, né?